Olá, bom dia! Hoje é feriado nacional, dia 7 de setembro. A data comemora a declaração de independência do Brasil do Império Português, no dia 7 de setembro de 1822. Hoje, o dia será marcado por solenidades em todo o país, mas também por atos políticos a favor e contra o governo, assim como o início da greve dos tanqueiros, caminhoneiros que transportam combustíveis. Tem mais no telejornal de hoje. Casos recentemente confirmados de vaca louca em Minas não representam risco para a cadeia de produção bovina. Família de Areado teme perder a casa após erosões ameaçarem estrutura da residência. E os cuidados necessários com a saúde durante o clima seco, que persiste na região. O 30 Minutos do Dia da Independência está no ar. Aconteceu na manhã desta terça-feira a solenidade em celebração ao dia 7 de setembro em Patos de Minas. O repórter Matheus Borges tem as informações. Pois é, há 199 anos, no dia 7 de setembro, Dom Pedro então declarava a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, um marco de extrema importância para o país. Diferente dos outros anos, devido à pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Patos de Minas realizou a solenidade em celebração a essa data. Por aqui, alunos de escolas municipais se apresentaram. E o prefeito Luiz Eduardo Falcão disse que nós temos mais o que comemorar do que lamentarmos desse momento que o país vive. Como sou um otimista inveterado, eu acredito que a gente tenha mais o que comemorar. Um país que tem tantas riquezas naturais como o Brasil, que tem um capital humano, que tem tantas pessoas trabalhadoras, ordeiras, inteligentes, tem uma arte como tem o Brasil, que a gente está vendo aqui, os artistas do conservatório executando as músicas brasileiras que são conhecidas aí mundialmente. A gente tem que melhorar, com certeza, né? Mas o país é gigante, o Brasil. O brasileiro precisa se valorizar mais, assim como o patense tem que falar melhor da sua própria cidade, nos 4 cantos do Brasil e do mundo, que a gente tem todo o potencial do mundo. São tantos países que são muito mais frágeis do que o Brasil e são ricos e são potências mundiais, por que o Brasil não pode ser também? Então prefiro olhar para frente e acreditar em um futuro melhor. Neste ano, como nós podemos perceber nessas imagens, a solenidade contou com o maior número de pessoas do que no primeiro ano da Covid-19. Talvez uma das justificativas seja o atual momento em que Patos de Minas vive, onde os números da Covid-19 estão em baixa. Nesse momento, em celebração à data de 7 de setembro, pais vieram prestigiar os seus filhos que se apresentaram em comemoração à independência do Brasil. Para muitos, motivo de orgulho. Cara, é emocionante, né? Tá relembrando aí o 7 de setembro, importante, né? É um trabalho feito pelo CEMEI, pela Prefeitura, com alto nível de preparo para as crianças, né? De hoje, né? Precisa disso. Precisa disso. Então esse foi o segundo ano em que foi celebrada essa solenidade aqui na Prefeitura em Patos de Minas de um modo atípico devido à pandemia da Covid-19. Matheus Borges, de volta com você no estúdio. Obrigada, Matheus. O Dia da Independência será marcado também por movimentos contra e pró-governo em todo o mundo. Em Berlim, na Alemanha, Nova Jersey e Boston, nos Estados Unidos, movimentos em defesa dos direitos sociais e humanos marcaram o fim de semana. No Brasil, em diversos estados, também ocorrem manifestos desde o início da manhã. Nas capitais e em Brasília, os movimentos pró-governo ganharam força após os últimos embates entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, em relação ao voto impresso e ao inquérito das fake news. O próprio presidente também convocou os apoiadores para os atos no Dia da Independência e participará dos manifestos. Em contrapartida, haverá também manifestos contra o governo, em prol dos direitos sociais, direitos humanos e pela democracia. O cenário preocupa as autoridades. Em Belo Horizonte, haverá reforço do policiamento para evitar confronto entre os manifestantes. Em Patos de Minas, os atos pró-governo tiveram início às 10 horas da manhã
Já os atos contra o governo Bolsonaro foram marcados para as 3 horas da tarde. A seguir, a gente fala sobre o desespero de família de Areado que teme perder a casa com barranco prestes a desabar. E casos recentemente confirmados de vaca louca em Minas não representam risco para a cadeia de produção bovina. Com o surgimento de erosões, moradores de Areado correm o risco de perder a casa. Acredita-se que o problema tenha surgido devido a falhas na canalização. Os proprietários do imóvel pedem ajuda com uma solução. Cileide e Reginaldo moram há 7 anos em Areado. Há 4 conseguiram a casa própria. Porém, o que era parecer um sonho virou pesadelo. Vem muita água das casas de cima, sabe? E aí, cada dia que nós estamos percebendo, o buraco vai crescendo. É água da chuva, que vem enche as fossas, vem tudo para cima da nossa casa. Das partes mais altas. Das casas mais altas, que a nossa... tem outro mais embaixo, o do vizinho mais embaixo, mas ele cercou de muro, né? Então o dele já dá na rede de esgoto, não tem fossa. Mas acima das casas de cima, a maioria é tudo fossa, sabe? Vem água de fossa, vem água da chuva, e é muita. Aí os barrancos vai amolecendo, você entendeu? E vai cedendo, e o buraco tá cada vez mais se aproximando da casa, tá 3 passos, eu já chego perto do buraco, que tem umas bananeiras lá na frente, né? Mas aí já começou, a cerca já começou a cair, sabe? Que o menino tinha feito lá para separar o lote dele, né? Então a cerca já tá caindo, tá tudo tombada, e os buracos já tá assim, vindo assim, pertinho da minha calçada, sabe? Já tá avançando. Então se desmoronar, nossa casa vai embora, nós vamos perder a casa. O que eles esperam é assistência para resolver o problema. Se eles pudessem ajudar, porque eu estou desempregado. A gente está pedindo uma ajuda, se puder ajudar. Se alguém puder ajudar, que Deus dá em dobro. Que Deus ajude muito a pessoa que ajudar nós. É porque eu estou desempregado mesmo. Lá não vai gastar muito. Na parte de baixo do barranco, precisa ser feito um murozinho lá. Um muro de mais ou menos 1,5 m, 2 metros de altura. Para estar contendo esse barranco na medida que ele for descendo, você entendeu? E o resto eu me viro, eu preencho com terra, com entulho. A Organização Mundial de Saúde Animal concluiu que os casos recentemente confirmados de vaca louca atípica não representam risco para a cadeia de produção bovina. A China é o maior mercado consumidor de carne bovina brasileira e a suspensão da exportação da carne brasileira havia sido suspensa no último sábado. A Organização Mundial de Saúde Animal concluiu que os casos confirmados de encefalopatia espongiforme bovina atípica, conhecida como mal da vaca louca, não representam risco para a cadeia de produção bovina do Brasil. Os informes sobre o assunto foram publicados pela organização na data de ontem. Os 2 casos da doença foram identificados em frigoríficos de Minas Gerais e Mato Grosso e confirmados pelo Laboratório de Referência Internacional da OIE, localizado no Canadá, na última sexta-feira. Eles foram considerados isolados e independentes. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com a publicação feita pela OIE, o Brasil mantém sua classificação como país de risco insignificante para a doença, não justificando qualquer impacto no comércio de animais e seus produtos e subprodutos. A publicação é dos passos a serem seguidos para que a exportação da carne bovina para a China, suspensa no último sábado, possa ser retomada. A suspensão foi feita de maneira automática, conforme termos do contrato entre os 2 países. A China é o maior mercado consumidor de carne bovina brasileira. Minas Gerais iniciou na data de ontem a distribuição de 890 mil doses de vacina contra a Covid-19. São 460 mil da Pfizer e 430 mil da Coronavac. Os imunizantes da Pfizer, que fazem parte da 46ª e 47ª remessas, serão destinadas à aplicação da 2ª dose em pessoas acima de 18 anos, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Já os da Coronavac darão continuidade à
vacinação das pessoas de 35 anos a 39 anos. Nesta terça-feira, aproximadamente 280 mil novas doses da Pfizer chegaram a Minas Gerais. Ainda não se sabe quando o Patos de Minas receberá as doses, nem a quantidade destinada ao município. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas enviou nota agora há pouco informando que o Ministério da Saúde adiou a entrega de 280.740 doses do imunizante da Pfizer, com data inicial de chegada a Belo Horizonte, marcada para esta terça-feira. A nova previsão de entrega das vacinas é para quarta e quinta-feira, com horário ainda a ser definido pelo Ministério da Saúde. No próximo bloco, o calor persiste na região e a gente reforça sobre os cuidados com a saúde no clima seco. A temporada de clima seco com baixa umidade do ar já chegou em Patos de Minas e tem favorecido o surgimento de doenças respiratórias, entre outros problemas. Nos últimos dias, o que não faltaram foram alertas para o tempo seco em Patos de Minas. As previsões avisavam sobre as baixas na umidade relativa do ar e muitos patenses sentiram danos à saúde. Para o Max, além do nariz ficar ressecado, a seca tem dificultado a prática de exercícios físicos. Os pulmões ficam mais secos, né? Tanto assim pra gente transitar um pouco aqui na lagoa, fica com a voz mais seca um pouco. Dificuldade compartilhada pelo Antônio Carlos. Mais seco, a umidade diminui, né? Então, dificulta na respiração, né? A gente sente mais cansaço. Na casa da Dorvalina, não é apenas ela quem sente os impactos do tempo seco. Eu, meu filho, a gente já começa a perceber os sintomas. O nariz seco, né? A boca seca, a gente começa a perceber o nariz coçando, a boca irritada, garganta irritada. Em algumas farmácias de Patos de Minas, o tempo seco fez disparar a procura por protetor labial, cremes, umidificadores e nebulizadores. Estamos tendo muita procura de umidificador, até mesmo para crianças. Isso é muito bom. Está colocando no quarto da criança para ela dormir. Isso favorece um sono, né? Melhor aí para a criança. Tem procurado produto para lavagem das narinas, soro fisiológico, que é bem indicado para criança, para que possa fazer a lavagem correta. Além disso, aumento de 20% na procura de testes da Covid-19, justamente por sintomas causados pela baixa umidade. Quando você tem uma alergia mediante ao clima, né, e a poeira, enfim, isso tudo, um contexto que nós estamos vivenciando hoje, acontece o seguinte: a pessoa acha que está, né, com o Covid, mediante as questões aí que eu já relatei, e vem realizando o teste. Talvez um dos segredos seja se manter hidratado. Para várias pessoas, tem dado certo. Mantendo sempre hidratado, né? Bastante água, 2 litros de água por dia, no mínimo, que eu tomo, né? Eu tomo bastante água, né? Água, assim, suco, né? Muito líquido, né? Para melhorar, né? A boa alimentação também é bom. Evitar exposição ao sol, evitar os ambientes fechados, né? Feriado de sol e muito calor na região. As temperaturas sobem mais e a umidade relativa do ar também. Por isso, cuidado dobrado com a hidratação. Vamos à previsão do tempo. As temperaturas seguem altas em Patos de Minas. A máxima pode chegar a 37 graus ao longo do dia. A umidade relativa do ar fica em torno de 45%. Na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e ainda sem chuva. A temperatura varia entre 19 e 37 graus e a umidade relativa do ar fica na casa dos 50%. Na terça-feira, em Carmo do Paranaíba, previsão mínima de 17 e máxima de 33. Em Presidente Olegário, a temperatura fica entre 18 e 33 graus. E em Coromandel e Guimarães, os termômetros variam de 18 a 34 graus. Ainda no 30 Minutos, projeto social entrega marmitas a moradores de rua e cestas básicas a famílias carentes. E tanqueiros iniciam greve em Minas Gerais por tempo indeterminado.
A ONG Amigos que Ajuda lançaram a campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças. A expectativa é contemplar 700 crianças da cidade com brinquedos, entre outras coisas. Quem traz os detalhes é a voluntária Betânia Mendes. Betânia, conta um pouco para a gente sobre essa campanha. Bom dia. Bom dia, Isis, e a todos que nos assistem. Esse ano, será a nossa terceira campanha do Dia das Crianças e o nosso objetivo é ajudar cerca de 700 crianças das partes mais carentes dos bairros daqui da cidade de Patos de Minas. Betânia, o que vai ser arrecadado aí para levar a essas crianças? Serão arrecadados brinquedos novos e usados, desde que estejam em bom estado de conservação. E, além disso, esse ano nós estamos contando com a transferência de Pix, para poder ajudar, que a cada R$15 você faz uma criança feliz, que também será entregue juntamente com os brinquedos, kit guloseimas. É isso aí, Betânia. E é sempre bom ver a alegria, dessas crianças que geralmente nem esperam ganhar aí um brinquedo. Isso, justamente. Tem certos bairros que não tem nenhum tipo de campanha e, graças a Deus, o nosso projeto, ele consegue, nós dividimos, nós conseguimos ir praticamente em todos os bairros carentes. E é realmente contagiante a alegria das crianças quando nós chegamos entregando os brinquedos e as guloseimas. Betânia, e onde as pessoas podem levar esses brinquedos? Qual o número aí do Pix? Para poder, os voluntários, por causa da pandemia, eles estão se disponibilizando para poder buscar os brinquedos, tanto novos quanto usados, e pode entrar em contato através do nosso WhatsApp, que é o DDD 34 99202 1373, que também será informado o número do Pix. Betânia, e até quando vai a campanha para o pessoal aí já se programar e quando será realizada a entrega? A campanha, ela começou no dia 1º/9 e ela irá até o dia 30/9. E no dia 9/10, num sábado, nós iremos entregar os brinquedos para essas crianças. É isso aí, a gente vai estar lá para acompanhar e mostrar toda essa alegria. Viu? Então tá bom, muito obrigada. Eu quem agradeço, Betânia. Um projeto social idealizado pelos missionários Lenir e Marcos André arrecadam alimentos e leva marmitas para as pessoas em situação de rua e cestas básicas para famílias carentes de Patos de Minas. Semanalmente, o projeto Ide Sem Medo de Servir entrega comida para pessoas em situação de rua. A ação social teve início cerca de 2 meses atrás, por meio dos missionários Lenir Souza e Marcos André, que há mais de uma década realizam atos de solidariedade em Patos de Minas. Essa iniciativa teve início quando eu fui uma dependente moradora de rua, a qual eu passei por certa situação que eu não tinha um alimento, já comi lixo nas ruas. E aí foi gerado no meu coração, aí quando eu encontrei o Marcos André, que tinha o mesmo projeto no coração dele, e juntamos nós dois e fomos avante. Estamos aí na luta, Era poucas marmitas, mas assim que eu encontrei o Marcos André, se multiplicou, porque ele já tinha projetos, ele é muito bom para arrecadar, do boca a boca, e aí agora nós estamos assim, com projetos já firmes, agora já alimentamos 330 moradores de rua, arrecadamos alimento para as famílias de baixa renda, e levamos cesta básica a eles, aí deu para a gente melhorar e queremos melhorar cada dia mais. A arrecadação ela é feita através de contribuições aí do própria comunidade da igreja, Cada um contribui com alimento e vai expandindo entre amigos, familiares, e com um pouquinho a gente arrecada aí a cesta básica que é levada às famílias de baixa renda do município. Além das pessoas em situação de rua, as refeições são distribuídas para pacientes que aguardam atendimento na UPA, acolhidos em casas de apoio e recursos humanos, dentre outros. O projeto também distribui cestas básicas para famílias carentes da cidade. As pessoas podem estar me procurando aqui, o Marcos André também, tem o meu telefone, e a ajuda nossa é o boca a boca. Inclusive com os irmãos da nossa comunidade somos um só coração, um só propósito, e através dos vizinhos e o boca a boca mesmo. Para colaborar com o projeto, basta ligar para Lenir pelo telefone 34 99839 3270 ou visitá-la na comunidade Somos Um em Cristo, situada na rua Laor de Melo Ribeiro, número 315, no bairro Jardim Panorâmico.
Os tanqueiros, caminhoneiros que distribuem combustível, cruzam os braços em Minas Gerais. A paralisação integra os atos que acontecem nesta terça-feira, dia da independência do Brasil. Segundo o presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Minas Gerais, Irani Gomes, o movimento é a favor do governo de Jair Bolsonaro e contra os valores do ICMS dos combustíveis, cobrados pelo estado de Minas. De acordo com ele, a paralisação é por tempo indeterminado. O 30 Minutos fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Agora é a vez do programa Gui Boaventura, que segue muito bem representado com a minha colega Ayandra Faria. Boa tarde, Ayandra, tudo bem? Boa tarde, Isis, eu tô bem, e você? Tudo bem também, muito obrigada. Mais um dia de muito calor pra gente aqui, né? Ontem nós falamos sobre isso aqui, Isis, na nossa transição. E aí, próximo ao fim do programa, a gente pôde conferir novamente a previsão do tempo aí. E a umidade relativa do ar já girava naquele momento em torno de 18%, ao longo do dia baixou ainda mais. E a situação está bastante crítica. Essa noite eu tive que dormir com o indicador ligado, porque estava muito seco. Pois é, tem que redobrar realmente os cuidados. Eu encerrei o 30 Minutos com a notícia, da greve dos tanqueiros, mas muitas pessoas temem, que essa greve se espalhe até mesmo nas outras categorias de caminhoneiros. Você acha que essa é uma preocupação novamente, Ayandra, que a gente vai reviver aquilo que revivemos há alguns anos atrás com a greve dos caminhoneiros? Eu acho que com aquela proporção não existe, porque o tema agora da pauta é diferente. Naquele momento os caminhoneiros reivindicavam aí sobre o valor dos combustíveis, E neste momento é uma manifestação a favor do presidente do Brasil, Bolsonaro. Então eu acredito que é um ato que deve se estender ao longo do dia. Inclusive aqui próximo à nossa cidade está tendo uma movimentação também, uma manifestação de caminhoneiros a favor do governo em Patrocínio, mas segundo a Polícia Rodoviária Federal não há até o momento interdição da via. Então a gente acompanha esses atos que estão acontecendo aí ao longo de todas as cidades do Brasil, mas eu acredito que com aquela proporção que chegue aí a atrapalhar no abastecimento aí de insumos, de combustíveis, da forma que a gente viu em outro momento, eu acredito que não. Você não acha que chega a ser um pouquinho contraditório essa manifestação, pelo que eles estão manifestando contra e a favor do responsável, de um dos responsáveis aí também, pelo valor do combustível que temos hoje em dia, entre tantas outras coisas, que subiram imensamente aí, está com um preço absurdo. Muitas vezes a gente vê aí mais uma questão de ideal político do que a própria situação que está sendo abordada, e acaba que esse é um reflexo do que a gente está acompanhando hoje. E em relação aí a essa questão, por exemplo, que você citou do valor do combustível, a gente vê também o jogo de empurra. Há pouco tempo o presidente jogando essa responsabilidade aí para os governos estaduais em relação ao ICMS, que é o imposto que, por exemplo, aqui em Minas é um imposto alto. E aí a gente teve aí o governo Zema, o governador Zema rebatendo que não era a responsabilidade do ICMS, sim da Petrobras, que fez aí vários reajustes ao longo do ano. Então há um jogo de empurra e a gente acompanha aí que as pessoas estão defendendo mais um ideal político, uma pessoa que está ocupando aquele lugar, do que sim pautas relacionadas aí, por exemplo, ao valor de combustível e outras situações que hoje colocam o Brasil em situação complicada, como o valor do dólar. Isso é verdade. A gente vai acompanhar então, ao longo do dia aí as manifestações a favor e contra o governo e também, passar essas informações a respeito da greve para o pessoal, Ayandra? Hoje pela manhã a gente vai trazer aqui mais informações, assim como você falou hoje, em relação ao evento, a manifestação que aconteceu a favor do governo, e à tarde também haverá uma outra manifestação contra o governo. A gente aqui sempre acompanhando todos esses atos para o pessoal de casa poder ver também qual que é a situação que Patos de Minas vive dentro desse cenário. É isso aí. Ayandra, eu vou nessa, mas a gente se esbarra aí nos corredores e amanhã o Gui tá de volta, Amanhã acabou o feriado, Acabou o descanso, vida que segue, mas a gente já começou a semana aqui na luta e vamos continuar aí ao longo dos dias. Isso aí, um abraço para você, Ayandra. Abraço, Isis, até mais.